Eu queria falar hoje sobre 7 atitudes de um vencedor. 7 atitudes de um vencedor. Segundo Crônicas, capítulo 32, do verso 1 até o verso 8, diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ezequias estava vivendo um momento de bastante desafios. A sua vida, o seu reinado, o seu ministério estava sendo posto em xeque. Mas Ezequias foi um dos reis que temeu a Deus. Ele manteve-se fiel. Ele foi servo do Senhor. Naqueles dias, Ezequias reinava e junto com ele estava o profeta Isaías. Isaías participou do reinado de Ezequias, Acás, Uzias e Jotão, 4 reis que foram tementes a Deus. Por fim, agora, Ezequias estava reinando. E veio o exército da Assíria, de Senaqueribe, que estava dominando naqueles dias muitas cidades. E Senaqueribe já havia tomado 46 cidades lá para trás. Já havia conquistado 46 cidades lá para trás. E Ezequias não teve medo, não teve receio, porque ele sempre confiou no Senhor. E quando Ezequias recebeu as cartas de Senaqueribe, foi até o altar, levou aquelas cartas e apresentou diante de Deus. Cartas que desafiavam o rei Ezequias. Mas Ezequias foi um vencedor. Diante de todas aquelas circunstâncias, o Senhor colocou nas mãos de Ezequias vitórias, vitórias, vitórias e vitórias. E um vencedor sempre não vai correr atrás da vitória, mas ele vai ficar esperando no Senhor as vitórias que ele precisa. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ele buscou o Senhor. Diz o texto aqui: depois dessas coisas e desta fidelidade, que veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Senaqueribe veio com uma famigerada vontade de destruir e de tomar a cidade de Jerusalém também. Mas dentro de Jerusalém havia um homem que temia a Deus. E certamente essa pessoa que teme a Deus sempre será vitoriosa. Essa pessoa que teme a Deus sempre será vencedor. E o versículo 2 nos mostra a primeira atitude dessas 7 que nós vimos aqui no texto, desse homem que foi vencedor, que foi Ezequias. A primeira delas diz assim:
Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Vendo, pois, Ezequias. O que Ezequias tinha? Em primeiro lugar, ele tinha uma macrovisão daquela situação que ele estava passando. Ele tinha uma visão geral. O vencedor não pode ser míope. O vencedor não pode ficar focado numa coisa só. Mas ele precisa enxergar o todo. Ele precisa ver toda a situação. Foi isso que aconteceu com Ezequias. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Ele viu a cidade, ele conhecia Jerusalém, tinha uma visão completa da cidade. Agora apareceu o inimigo, Senaqueribe, e Ezequias tem uma macrovisão também dos inimigos. Ele tem uma visão também daqueles que estavam vindo lutar contra ele. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Ele viu que o homem que Senaqueribe estava disposto a lutar contra a cidade. Então ele tem uma visão completa, ter uma macrovisão. É isso um dos fatores que nos leva a ter a vitória, ser um vencedor, ter uma visão completa da situação. Segunda atitude que Ezequias teve, que um vencedor deve ter, foi que ele tapou as fontes. Diz o versículo 3: resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Ezequias viu que precisava tapar as fontes. As fontes de água que existiam ali dentro de Jerusalém, serviam para nutrir a cidade e resolver o problema dentro da cidade. Eram as fontes internas. Mas do lado de fora da cidade também haviam diversas fontes. Quem seria beneficiado quando o inimigo chegasse com aquelas fontes externas? O inimigo. Então Ezequias convoca alguns homens e diz assim: olha, os nossos inimigos não podem tapar as fontes lá, não podem ficar ali usufruindo daquelas fontes que existem para o lado de fora. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tapar as fontes. Tem hora, querida, que a gente precisa não nutrir o inimigo, não deixar espaço para o inimigo, não deixar fontes abertas para que o inimigo desfrute. Sabe, tem hora que a gente tem que fechar as fontes, a gente tem que tapar as fontes, para que o inimigo não venha beber da água que será uma bênção para as nossas vidas. Outra coisa que ele fez aqui, no versículo 4 diz assim, versículo 3: de acordo com os príncipes e seus homens valentes, taparam as fontes que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito do povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas fontes? Sabe o que esse vencedor aqui fez? Uma terceira atitude: ele buscou ajudantes, ele buscou pessoas que iriam auxiliá-lo, ele buscou pessoas que iriam falar a mesma linguagem que ele buscou pessoas que iriam compartilhar das mesmas ideias, pessoas que iriam ajudá-lo. E é isso que nós precisamos entender, que numa hora de guerra, o vencedor não vence sozinho. Ele precisa ter companheiros, ele precisa ter ajudantes, ele precisa ter auxiliares. Selecione aquelas pessoas que você entende que fala a tua língua, você entende que está com você, que caminha com você. Busque nessas pessoas a ajuda que você precisa para fechar as fontes, fechar as oportunidades que vão nutrir o inimigo. Ele buscou ajudantes. Essa é uma das razões pelas quais ele conseguiu alcançar a vitória que ele precisava. Uma outra atitude que ele teve, uma quarta atitude que ele teve, no versículo 5 diz assim, que ele cobrou o ânimo. E ele cobrou o ânimo, cobrar ânimo. E ele cobrou o ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também um outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância.
Sabe o que ele fez? Ele cobrou o ânimo. Isso é muito importante. Nós sabemos que na hora da batalha nós não podemos afrouxar as mãos, nós não podemos desanimar, nós não podemos entregar para o inimigo de mão beijada. Pelo contrário, tem uma hora que a gente tem que cobrar ânimo, a gente tem que recobrar as forças, a gente tem que renovar as energias, a gente tem que ir para cima com esse ânimo redobrado. E Ezequias fez isso. Ele foi um vencedor porque, em quarto lugar, ele cobrou ânimo. Mas ele teve mais uma atitude. Um vencedor tem uma série de atitudes, não é uma atitude só. Querido, a gente, para vencer uma batalha, para se tornar um vencedor, a gente não pode ficar numa coisa só, batendo numa tecla só. A gente precisa ter diversos comportamentos, diversas atitudes. E nós estamos vendo apenas 7 das atitudes. A quinta atitude que ele teve aqui, diz o versículo 6, foi que ele falou ao coração daquelas pessoas que estavam com ele. O versículo diz assim: pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Falar com palavras do e ao coração. Tirar do coração palavras que vão efetivamente produzir resultados na vida daquelas pessoas que estão vendo, que estão ouvindo. E as pessoas sabem quando você está falando de coração ou quando você está falando apenas por falar, da boca para fora. As pessoas sabem, as pessoas conhecem isso. Ele teve essa outra atitude importante: falar com palavras do e ao coração. Ele falou com as palavras do seu coração. E ele falou ao coração das pessoas que estavam ouvindo. Sabe, as pessoas vão aprender a confiar quando elas verem que você está falando de fato, você está falando de verdade, você está falando do coração. Quando uma pessoa fala da boca, a gente conhece. Quando a pessoa fala do coração também, a gente sabe. As pessoas discernem. E muitos pregadores e muitas pessoas estão lá no púlpito achando que as pessoas: eu vou falar aqui, vou falar por falar. Meu querido, as pessoas sabem quando a gente está falando de coração e quando a gente está falando apenas por falar. Diz o texto aqui que ele falou com palavras do coração, ao coração. E o versículo 7 nos dá mais uma atitude do vencedor, a sexta atitude do vencedor. Diz aqui o texto: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Sabe o que aconteceu também aqui? Qual foi a outra atitude que a gente vê aqui? É que ele não se impressionou com nada. Não tem nada que deixa a pessoa, o vencedor, impressionado, assustado, amedrontado, recuado. Eu vou recuar porque eu estou com medo, eu estou assustado, eu estou impressionado. Ele não se impressionou com nada. O exército da Síria já conquistou 46 cidades lá para trás, agora vai chegar a Jerusalém, hein? Ele não estava impressionado com nada. Ezequias foi buscar a Deus, ele ficou ali, gente, e ainda ele disse mais, ele falou para as pessoas assim: olha, gente, não vamos ficar impressionados, sede fortes e corajosos, não temais, não tenham medo, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque o que está conosco é maior do que o que está com ele. Aquele que está conosco é o que vai garantir a vitória, meu irmão, minha irmã. Aquele que está conosco é maior. Não fique impressionado com a multidão de pessoas, de problemas, com a multidão inumerável de coisas que tem vindo contra a tua vida, nem com o rei da Síria, com as ameaças que o rei da Síria, que Satanás, que o inimigo está fazendo para você. Não fique amedrontado com isso, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. A última atitude que nós vemos nesse texto aqui, tem muitas outras, mas eu fico pensando que essa é a sétima atitude e muito importante aqui. O versículo 8 diz assim: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Ele observou o feedback das palavras e das ações que ele teve. Ele ficou observando, e quando o povo ouviu as palavras de um homem entusiasmado, o vencedor não é aquele camarada frouxo, não é aquele sujeito apático, o vencedor não é aquela mulher que entrega, que joga a toalha, que pendura a chuteira, não é aquela pessoa que fica,
Não é aquela pessoa que fica reclamando, não. O vencedor vai para cima, o vencedor motiva os outros, o vencedor faz o que for preciso. E o povo, quando ouviu e viu a coragem daquele vencedor, o povo foi inflamado, foi empolgado. O vencedor tem que fazer desse jeito, tem que insuflar coragem, tem que insuflar ânimo nas pessoas. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. São essas as atitudes de um vencedor. Como é que você está? Empolgado? Ou tem deixado aí os desafios fazerem de você apenas mais um? Vamos nesse momento agradecer a Deus e levantar a nossa cabeça. Saia como vencedor. Tenha atitudes de vencedor. Não seja um medroso. Não seja um covarde, não. Não seja uma pessoa frouxa. Não seja frouxo, não. Não recua, não. Se o justo recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Então não é hora de recuar, é hora de ir para frente, pois o Senhor nosso Deus, o nosso Deus que nos dá a vitória, está conosco. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe na paz de Cristo Jesus.